Novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Capítulo 100. Título: E Deus vivo, invisível aos olhos, quase se palpava ali na feira do livro. 1. O meu livro, Quando a Fé Move Montanhas, tem-me feito andar numa roda viva nestes últimos dias. Na segunda-feira, 9 de junho, passei pela Praça da Alegria, na RTP1, no Monte da Virgem, em Vila Nova de Gaia. Viajei depois de comboio na tarde desse mesmo dia até Lisboa, de onde passei a Carcavelos. Aqui esperava-me um bom número de pessoas, na sua maioria homens, apenas duas mulheres, que me haviam convidado a jantar com elas num restaurante da terra. O jantar tinha como emenda principal debater o meu novo livro e aprofundar-me juntos, em diálogo vivo, algumas das múltiplas questões nele abordadas. O debate-conversa rico em intervenções só terminou, e com manifesta pena de todos, quando o dono do restaurante disse que tinha de fechar as portas por força do estipulado na lei. 2. Todos os participantes fizeram questão de levar com eles para casa um exemplar do livro, devidamente autografado por mim. E alguns prometeram que vão prosseguir o diálogo comigo via e-mail. Dormi por lá. E no dia seguinte vim almoçar a Lisboa com outro grupo de pessoas, aqui mais mulheres do que homens. O almoço foi mais de convívio e de partilha de afetos do que de debate de ideias. Mas o livro esteve sempre presente do princípio ao fim, até porque quase todas as pessoas presentes já o tinham adquirido e lido na totalidade ou em grande parte. A alegria foi por isso o pão principal que nos alimentou neste almoço, tanto assim que lá mais para o fim eu próprio não resisti a cantar dois dos meus preferidos cantos nas margens, o que deu a todo o restaurante um clima de alegria e de humanidade que habitualmente ele não conhece. 3. Segui dali a pé a Avenida da Liberdade acima, com uma boa parte das mesmas pessoas que tinham estado no almoço até à Feira do Livro, onde à chegada já me esperavam muitas pessoas que desejavam encontrar-se comigo e queriam também o meu autógrafo nos meus livros que ali mesmo haviam adquirido. Primeiro estive no pavilhão da Campo das Letras, depois no pavilhão da Quase Edições Magnólia. Pessoas houve que foi a primeira vez na sua vida que foram à Feira do Livro, nem sequer sabiam que ela só abria da parte da tarde e já saíram de casa da parte da manhã. Nem isso as fez desistir de se encontrarem comigo. 4. Uma boa parte destas pessoas havia-me visto e ouvido no dia anterior na Praça da Alegria, e não resistiram a sair ao meu encontro na feira. A alegria que traziam estampada nos seus rostos diz bem do impacto que a minha conversa com Sónia Araújo, na RTP1, havia tido nas suas vidas. Muitas das pessoas que nem esperaram que eu passasse para o pavilhão da Magnólia, onde o novo livro está à venda. Por sorte, os dois pavilhões ficaram próximos um do outro e as pessoas iam pelo livro lá e vinham com ele para eu autografar ali mesmo no pavilhão da Campo das Letras. Foi uma tarde indescritível de alegria, de festa, de partilha de vidas, de testemunhos entusiasmados pela fé, tal como eu a vivo e anuncio, e que afinal mais não é que a mesma fé de Jesus. 5. Pude perceber que naquela tarde, em toda a Feira do Livro, eu fui o único presbítero da Igreja Católica que esteve presente em sessão de autógrafos, que por sinal, pelo menos no que me diz respeito, é sempre muito mais do que isso. É sobretudo um intenso momento de evangelizar, de partilhar, anunciar, testemunhar a boa notícia que Deus, o de Jesus, é para as pessoas e para os povos, e que deita por terra, por isso elas não me perdoam e tudo fazem para tentar desacreditar, diabolizar este meu ministério presbiteral, todo o tipo de idolatria em que as igrejas e as religiões infelizmente têm sido férteis. Todo o tempo da feira foi intenso de comunicação, de alegria, de entusiasmo. Deus vivo, sempre invisível aos olhos, quase se palpava ali. Vi-o nos olhos de muitas mulheres e de muitos homens. Até nos olhos de um menino que os pais sabiamente enviaram sozinho até mim, com um exemplar do meu novo livro para eu autografar, sem que eles chegassem sequer a aparecer-me, ainda que estivessem a ver e a acompanhar anonimamente toda a cena, entre as muitas outras pessoas que estavam pelas redondezas do stand onde eu me encontrava. 6. O menino veio, nos seus 9 anitos, até junto de mim. Trazia com ele um livro dentro do saco de plástico e pretendia que eu o autografasse. Era, segundo me disse, para o seu pai. Parei tudo o que estava a fazer para o acolher e atender como se só ele existisse. E tive o cuidado de registar no livro aquele momento, através da dedicatória que nele escrevi, porque para lá do nome do pai que ele me disse para escrever, acrescentei também o nome do filho menino que veio até mim com o livro. A dedicatória foi para os dois, mas a mensagem foi sobretudo para o menino, que amanhã será jovem e adulto quando o próximo futuro já for presente na vida dele. 7.
Estou certo que para este menino, dia 10 de junho de 2008, foi o primeiro dia do resto da vida dele. E para mim, foi o miminho que o Espírito de Deus vivo me deu no universo de tanta incompreensão e de tanto ostracismo eclesiástico por parte da Igreja Católica que integro e que não tem sido suficientemente universal, sobretudo na sua hierarquia, para me integrar a mim, à minha liberdade, à minha originalidade e à minha saudável dissidência dentro dela. O problema dela, obviamente, é hoje uma igreja tão sectária e tão caída na idolatria que já nem consegue ver e ouvir o Espírito de Deus vivo que lhe grita em todo o meu viver de presbítero, longe dos templos e dos altares, mas sempre tão próximo das pessoas, particularmente das mais fragilizadas e das mais ostracizadas na sociedade. 8. A Feira do Livro de Lisboa este ano foi sem descanso para mim, do princípio ao fim, e toda ela emocionante. Nunca mais esquecerei muitos dos momentos especiais que ela teve. Assinalo mais 3 para lá, do protagonizado pelo menino. Primeiro, o encontro ao vivo com 2 jovens mulheres que já me haviam contactado via e-mail a saber se eu aceitaria abençoar com a minha presença de presbítero da Igreja do Porto a sua união para matrimonial lésbica, a realizar por todo este ano, lá mais para o final. Como lhes disse que aceitava, Jesus o de Nazaré não faria o mesmo? As duas fizeram questão de me procurar na feira para se darem a conhecer e me conhecerem ao vivo. Quando as vi chegar, todo eu explodi de alegria e abracei-as ao mesmo tempo como se fosse uma só, que pelos vistos já são, por força do amor que as une. Anunciaram que haverão de procurar-me com tempo aqui na casa onde moro, para podermos conversar mais profundamente e assim prepararmos juntos esse dia, o primeiro do resto da vida delas. Vi-as depois afastar-se, dançantes de alegria interior, por perceberem que Deus vivo de Jesus está com elas e nelas na sua diferença, e que elas são também filhas amadas dele, como Jesus, o modelo acabado de filho e de ser humano. E eu fiquei em Eucaristia por elas e em comunhão. 9. O segundo momento inesquecível foi a chegada de uma outra mulher fisicamente alta e com ar determinado, bonita e exuberantemente feliz, por me encontrar ali ao vivo e assim tão à mão de semear. Nunca nos tínhamos visto antes, mas foi como se sempre nos tivéssemos conhecido. Ela apresentou-se-me como pastora ordenada de uma igreja protestante, e logo eu me levantei como uma mola a que tiram o peso de cima para a poder abraçar e beijar. A conversa aconteceu rápida, porque outras pessoas me queriam também. O que dissemos, mais com os olhos e com os gestos rurais do que com as palavras, levou a adquirir de imediato o meu livro de Salmos, versão século XXI, que autografei logo ali com uma dedicatória muito especial e ecuménica. Tenho a certeza de que o livro vai selar uma comunhão eclesial que as cúpulas das respectivas igrejas nunca conseguirão realizar entre si, porque fazem dos privilégios o seu pão de todos os dias, o que as torna idólatras, formalistas, hipócritas, sem Espírito Santo, o de Jesus. 10. O terceiro momento inesquecível foi protagonizado por um casal, já na casa dos 40 e tantos, com especial destaque para o homem. Os olhos dele brilhavam como 2 sóis. Nunca vi tanta luz em olhos humanos. Havia-me visto e ouvido na véspera na RTP1. Toda a alegria que, segundo ele dizia, eu irradiava à medida que falava com Sónia Araújo, toda a energia que saía de mim, dos meus olhos, do meu rosto, das minhas mãos, sempre em movimento, e sobretudo a força do meu testemunho vivido. Só porque para mim a fé não é uma doutrina, é um amor que vivo, uma comunhão única com Jesus, o que mataram e que Deus vivo ressuscitou, e que desde então vive para sempre connosco e entre nós no Espírito de Deus vivo que o habitou em plenitude e em permanência, e que o faz ser o homem em plenitude, que ele é o alfa e o ômega da humanidade. 11. Até a esposa deste homem, Tino, de seu nome, se mostrava espantada como o marido. Nunca o vira assim tão entusiasmado, quase fora de si. E com aqueles olhos de fogo sempre ressaltados nas órbitas, mais os gestos e as palavras de alegria que mais faziam dele uma explosão viva de paz. Ao saber que para lá do meu novo livro havia outros livros meus também importantes, quis levá-los todos, e só os não levou porque não vinha prevenido de dinheiro, mas ainda lhe tive de autografar mais uns 4, pelo menos. E ele falava, a dizer, testemunhar a sua alegria, até que finalmente a mulher, Alice, passou a associar-se também a ele, e já falavam ambos, como uma menina, um menino. Foi por isso para os dois o primeiro dia do resto das suas vidas de casal. E o que daqui resultará, só o Espírito de Deus vivo o sabe, mas que será bom, não tenho dúvidas. 12. Quando já perto das 23 horas e depois de um frugal jantar, regressava exausto, mas intensamente feliz, no metro que me iria levar à Gare do Oriente, onde às 0h30 haveria de tomar o autocarro que me iria trazer ao Porto e daí a São Pedro da Cova, onde na tarde desse novo dia havia de participar no encontro da pequenina comunidade
cristã das quartas-feiras, e eu recordava a conversa que no dia 9 tivera em direto com Sónia Araújo na Praça da Alegria da RTP1. Pude então perceber, depois de tudo o que a Feira do Livro me revelou, quanto essa conversa foi um momento de intensa alegria e de fecunda boa notícia de Deus vivo no país que a viu e ouviu. As pessoas que a viram e ouviram em direto foram muitas delas interiormente tocadas pelo Espírito de Jesus. 13. Se calhar pela primeira vez nas suas vidas terão compreendido que não basta falarmos de fé. Temos sempre de saber de que fé é que falamos, porque fés há muitas, mas apenas uma verdadeira. E quando digo apenas uma verdadeira, digo apenas uma potenciadora e libertadora do que há em nós de humano, sapiente e afetivo. Porque todas as outras fés, que não a mesma fé de Jesus, são geradoras e alimentadoras de alienação, são ópio do povo, são fonte de humilhação das pessoas e dos povos, lá onde elas proliferarem, e infelizmente proliferam em quase todas as pessoas e em quase todos os povos ainda por evangelizar. 14. Pude perceber que a primeira a ser surpreendida foi a própria Sónia quando me ouviu dizer com irrefutável convicção que a única fé que move montanhas, antes de mais, a montanha da alienação, do medo e da inteligência demente que há em nós, é exatamente a mesma fé de Jesus, o de Nazaré, porque é também a única fé que não é religiosa como tal, é a única que não tem quaisquer laivos de idolatria. É a fé política, não religiosa, que leva as pessoas em quem misteriosamente acontece a nascerem de novo, do Espírito de Deus vivo, como pessoas autónomas e livres, ocupadas com a terra, não com o céu, porque ela, como política que é, sempre nos pergunta pelo próximo, mais do que por Deus, o que fizemos pelo próximo, mais do que o que fizemos por Deus. E do próximo, particularmente daquele de quem nos temos de fazer próximos, porque ele vive habitualmente desfigurado e nem tem aspecto de humano. 15. Só uma fé assim, a mesma de Jesus, nos faz verdadeira e integralmente humanos, sororais fraternos, livres, iguais, mulheres e homens com Deus vivo dentro, ocupados com a terra, por isso, políticos como Jesus, e a realizar as mesmas práticas libertadoras maiúticas que ele realizou no seu tempo e país. Deixem-se abrir a esta fé e verão como crescerão em humanidade até à estatura de Jesus o de Nazaré. Conhecerão então duelos, porque os poderes que dominam o mundo passarão a ver em vós inimigos deles e não vos perdoarão. Mas nunca como então vos sentireis tão humanos. Olhem que sou eu quem lhes diz e sei do que falo. Experimentem e verão. 2008, junho 12. O abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto.